a única coisa que vai trazer o sucesso na sua vida em qualquer coisa, você tem que ter perseverança, você tem que estar atrás do que você acredita. Seja uma ideia, seja um objetivo, seja qualquer coisa que você tem na sua cabeça, você tem que lutar pelo que você acredita. Existe uma grande mentira que te contaram sobre o mercado digital. Mentira essa que está fazendo com que pessoas esforçadas e ambiciosas acabem não alcançando o que desejam, ou melhor, se sentindo travadas. Essa mentira está fazendo pessoas não perceberem o que está acontecendo com o mercado digital atualmente. E se elas não acordarem o quanto antes, pode ser tarde demais. Mas antes de falar qual mentira é essa, eu preciso falar uma coisa. Nessa série, eu tô disposta a te mostrar tudo o que vai ser preciso para que você consiga vencer nessa nova era do mercado digital. Mesmo que eu precise desafiar o senso comum para que a minha mensagem chegue de forma clara até você. Depois de ver tantas pessoas perdidas, sem saber por onde começar ou por onde seguir, eu senti que seria necessário criar um projeto como esse. E foi por isso que eu criei o Novo Digital. Esse nome foi escolhido depois de pensar muito, porque ele tem tudo a ver com o que está acontecendo no mercado hoje. Eu quero abrir a cortina e te revelar quais são as regras e pilares que fazem uma pessoa comum sair do zero, construir um negócio digital e finalmente viver da internet em 2024. Porque assim como você não é o mesmo de 1 ano atrás, 3 meses atrás ou até um dia atrás, o mercado digital também não é. E pode acreditar, ele está mudando e se sofisticando rapidamente. É exatamente por isso que eu tenho como um dever aqui de mostrar o que funciona agora com base em princípios. Aqui a gente vai passar por muita coisa. Desde uma reprogramação para preparar o seu terreno até a estratégia e, por fim, o plano concreto, que é o passo a passo para você faturar R$10 mil nos próximos meses com o digital, através do caminho mais seguro e validado que existe atualmente. Mas antes de te mostrar tudo isso, eu preciso te contar a história de como a minha trajetória no digital aconteceu. E como é que isso vai transformar a sua também, em primeiro lugar. Ao longo desses anos trabalhando com a internet, eu percebi algo em comum na vida daquelas pessoas que alcançavam o sucesso. Elas tinham pontos de inflexão. O Steve Jobs fala disso em uma das suas palestras. Ele explica que os pontos de inflexão são aqueles momentos significativos de decisão e mudança. E que cada um desses pontos e marcos que acontecem nas nossas vidas vão formando a nossa história e quem nós somos hoje. Porque você não pode conectar os pontos olhando para frente. Você só pode conectá-los olhando para trás. Ao longo da sua vida, momentos marcantes vão acontecendo e ditando o rumo da sua história. E em muitos desses pontos de inflexão, você controla o que acontece através das suas decisões. Há 5 anos atrás, eu tomei a decisão de largar a minha faculdade de nutrição, na época, e começar no digital. Eu tinha passado no vestibular e, mesmo antes de sequer pisar na faculdade, eu decidi largar aquilo porque eu havia percebido que, olhando para o futuro, aquele não era o caminho que eu gostaria de trilhar. E olha, eu não tenho nada contra a faculdade que eu escolhi. Eu só percebi que seguir por esse caminho não traria aquilo que eu desejava para minha vida, sabe? E foi ali que aconteceu o meu primeiro ponto de inflexão. Eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha vida. E se eu não tivesse feito isso, a minha trajetória hoje seria completamente diferente. E mesmo assim, eu comecei. Comecei sendo uma completa iniciante, perdida e confusa com as informações que existiam naquela época. Lá atrás eu sentia que eu tinha um grande potencial que era inexplorado, mas que não estava servindo de nada. E é muito ruim essa sensação. É muito ruim você sentir que tem um potencial guardado. Só que ao longo do tempo eu fui tomando decisões que impactaram o meu rumo no digital. E por mais que eu esteja falando da minha história, acredite, na verdade eu também estou falando da sua. Até um certo período da minha vida eu notei que quem estava controlando a minha vida não era eu, e sim o que os outros queriam que a minha vida fosse. Eu estava trilhando o caminho que outras pessoas escreveram para mim. E ao passar do tempo, isso foi me gerando uma baita frustração, porque eu via todos os dias o que a falta de liberdade causava na minha vida.
Eu chegava em casa e na minha frente estava o meu primeiro setup. Tá? Era uma mesa, cadeira de plástico com um computador que travava toda hora. Todos os dias eu sentia na pele o que era não ter dinheiro para fazer as coisas, nem muito menos para pegar um ônibus. Toda a zoação que vinha dos outros, toda a crítica que eu recebia, toda a falta de liberdade que eu sentia, essas situações foram se acumulando e eu fui canalizando esse sentimento para ação. Eu transformei isso num combustível para mudar a minha realidade. E acredite, quando eu comecei, já existiam promessas furadas, mentiras e caminhos que não faziam sentido. Eu já sofri com isso, só que eu não desisti. Eu me recusei em me tornar uma vítima. Agora para pensar. Se nessa época já existiam milhares de métodos e hacks, imagina hoje, com toda a evolução do mercado e da internet. O excesso de informação e complexidade é um dos maiores problemas atualmente no digital. Mas eu sabia que eu só precisava encontrar o caminho certo e tomar as decisões corretas. E, bom, eu comecei há 5 anos atrás com essa mentalidade. Eu não sabia nem por onde iniciar, mas eu sabia que precisava agir o quanto antes. Eu até confesso que eu duvidava se ia dar certo. Todos ao meu redor falavam que isso não ia durar, que era só perda de tempo, até acontecer. Foi nesse contexto que eu comecei a ver os resultados aparecendo. Eu tinha saído do zero e logo após um tempo ali com o meu trabalho, eu cheguei nos 100 mil de faturamento. Eu já estava tendo uma renda legal ali, né, de forma recorrente com a internet. Mas aí eu cheguei em outro ponto de inflexão, que foi o que me fez sair dos 100 mil, ou seja, os 6 dígitos, para o meu primeiro milhão. Esse ponto de inflexão foi me dedicar mais para aprender com pessoas que estavam acima de mim. E eu considero isso como um hack da vida real. E aqui eu posso dizer que você está no melhor lugar para que isso aconteça. Eu decidi usar a minha voz com essa série para passar a minha experiência após anos vivendo da internet para você, de uma forma 100% gratuita. E eu preciso confessar, naquela época eu não estava ciente do salto que eu ia ter. Por mais que eu acreditasse ali, eu não esperava acontecer algo dessa magnitude. Eu simplesmente não estava conseguindo compreender o tamanho da oportunidade que estava entrando para mudar a minha vida. Durante esse período, eu fui tomando decisões que me deram saltos e um avanço de praticamente 10 anos em apenas um ano. E essas decisões formaram esses pontos de inflexão que hoje, olhando para trás, eu percebo que mudaram a minha trajetória no digital. Eu quero trazer para você essas decisões e aprendizados para que você comece com o pé direito, da forma certa, sem precisar errar onde eu errei. Afinal, você só consegue ter grandes resultados aqui se começar de dentro para fora, pelo alinhamento da sua mentalidade e mudança na forma que você age. Porque você não vai conseguir jamais construir um império em um solo de areia. E é justamente aqui, nesse episódio, que eu preciso te contar a verdade sobre como eu fiz essa reprogramação para ter o máximo de resultados com o digital. A primeira e mais impactante decisão de todas foi entender as regras do jogo que eu estava jogando. O que eu tô fazendo com vocês agora é apenas um exercício mental, tá? Antes da gente ir para qualquer tipo de estratégia, você precisa entender o jogo que você tá jogando. Nós vivemos num mundo composto por regras, e essas regras formam um sistema que foi criado para que as coisas tenham ordem. Mas a verdade é que se você nasceu pobre, tudo vai te jogar para que você continue nessa mesma linha até o resto da sua vida, vivendo para pagar as faturas do seu cartão de salário em salário até o fim da sua vida. Então, para mim, parece que existe uma grande falha nesse sistema quando se fala do mundo real. Só que a verdade sempre esteve na ponta do nosso nariz. Existe algo por trás de tudo isso que poucas pessoas estão dispostas a falar. Uma realidade que poucos querem acreditar. Esse algo influencia as coisas que você crê como verdades e valores na sua vida. Esse algo tem a capacidade de transformar a sua forma de pensar, agir e se comunicar. Esse algo tem o poder de, inclusive, transformar completamente a sua vida. E por mais que eu esteja falando sobre como você pode preparar a sua mentalidade para ter sucesso com o digital, você precisa entender que existe uma ferramenta de controle usada para te prender. Essa ferramenta pode mudar a sua vida para melhor ou para pior. Depende se você entende como ela funciona. Todo o resto é uma consequência direta dela. E talvez não seja pelo motivo que você está pensando. Essa que é a maior ferramenta de controle
não está diretamente correlacionada só com dinheiro, mas sim com algo muito mais poderoso do que isso. Essa ferramenta de controle se chama conhecimento. E da mesma forma que é um dos ativos mais valiosos do mundo, é usada como uma ferramenta poderosa de controle para interesses diversos. Afinal, quem entendeu que o conhecimento é o maior ativo de todos, consequentemente entende que pode ser usado como uma ferramenta de manipulação. E o que o conhecimento tem a ver com o seu sucesso no digital? Absolutamente tudo. E eu te explico. Aqui entra uma figura-chave quando falamos desse assunto: John D. Rockefeller. A influência dele no sistema educacional não foi pequena. Você vai perceber que foi um grande marco na transformação no modelo de ensino. E lá para o início do século XX, Rockefeller, considerado o homem mais rico do mundo na sua época, junto com outros magnatas, começou a investir pesado para construir um império na educação, de uma forma bem ambiciosa. Rockefeller, junto com Frederick Tates, criaram a General Education Board. Esse órgão, embora parecesse oficial, não era uma entidade governamental, mas sim uma ferramenta para promover uma agenda educacional que beneficiasse os interesses industriais, principalmente a necessidade de trabalhadores obedientes e não questionadores. O foco deles não era exatamente a ampliação do pensamento independente ou inovação, era mais sobre criar um sistema que, digamos, fosse bom para os negócios. Afinal, ele não investiria tanto nisso se não houvesse um bom motivo por trás. A ideia era formar pessoas que se encaixavam bem nesse modelo industrial que estava em pleno crescimento. Pessoas que seguissem procedimentos, que executassem tarefas e que, no fim das contas, não questionassem muito o status quo, que apenas obedecessem. A Fundação Rockefeller influenciou a criação de conselhos educacionais, grades de conteúdos e currículos que refletiam essa visão, e ganhou um controle enorme no que nós chamamos hoje de educação. O foco no uso do conhecimento saiu do pensamento individual e do desenvolvimento de um indivíduo de forma inteligente para a preparação em massa de uma força de trabalho eficiente e, em vários casos, submissa. E essa mudança não foi por acaso. Por trás dessas mudanças existem motivos ocultos. Havia um cronograma de uma elite poderosa que servia para moldar a educação para servir aos seus interesses econômicos e políticos dessa mesma elite. Essa agenda não queria formar questionadores, mas sim trabalhadores. Mas se você consegue perceber, desde que houve essa mudança, os métodos de ensino não mudaram muito. São provas, notas, ordens, regras e um modelo de estudo passivo. Primeiro de tudo, um sistema educacional focado em obedecer e seguir ordens não vai encorajar o pensamento crítico ou a criatividade. Ao invés de formar mentes independentes, isso forma um conjunto de pessoas condicionadas a aceitar o status quo sem questionar. Além disso, a ênfase na obediência e conformidade prepara os estudantes para se encaixarem em trabalhos monótonos e repetitivos, em vez de incentivar essas pessoas a buscarem carreiras que se alinhem com as suas paixões e talentos individuais. O que pode levar a uma vida de trabalho insatisfatória e sem propósito, onde as pessoas se sentem presas em empregos que não valorizam as suas habilidades únicas. Essa abordagem educacional também ajuda para a criação de uma mentalidade de dependência, onde as pessoas se acostumam a receber ordens e regras, ao invés de tomar iniciativas para buscar soluções inovadoras. O foco na obediência e na disciplina acima da liberdade e do autodesenvolvimento impede que as pessoas explorem e descubram os seus verdadeiros interesses e, além disso, coloquem os seus sonhos no bolso. Elas acabam seguindo caminhos predefinidos, que geralmente não estão alinhados com seus desejos e potenciais, resultando em uma vida de conformidade e restrição. Isso te parece familiar? A verdade é que o sistema, como a gente conhece, pode não estar totalmente alinhado com o que você precisa para alcançar a sua liberdade. E vale uma ressalva aqui. Eu não sou contra faculdades e escolas, mas sim questiono a forma que o método de ensino foi construído, que desde 170 anos atrás até hoje é feito da mesma forma e que, na minha opinião, precisa melhorar muito. Esse sistema foi feito para que você não questione e jamais ouse seguir um caminho fora do padrão, onde o único caminho para você não ser um fracasso é aquele que definiram para você. Afinal, o quão louco você é para não seguir essas regras? Existem interesses corporativos e governamentais que moldaram a forma que o conhecimento é passado para você, para atender à necessidade deles, ao invés de ter o foco em desenvolver indivíduos independentes e bem-sucedidos.
Afinal, uma das maiores ferramentas de controle é a dívida estudantil, onde você se compromete com uma dívida antes mesmo de estar apto para o mercado de trabalho. E em muitos casos, você vai precisar se profissionalizar por fora por mais alguns anos, e ser uma pessoa autodidata ali, né, para se posicionar e construir uma carreira bem-sucedida. E a dívida é um dos maiores mecanismos de dependência de todos. E no momento que o sistema tem controle sobre você, é mais difícil de sair. Só que o caminho que era considerado mais seguro se tornou um dos mais arriscados. E muitas pessoas são tão dependentes e tão imersas nesse sistema que vão, naturalmente, defendê-lo com unhas e dentes, repelindo e criticando alguém que ousa seguir um caminho diferente. Mas existem pessoas que entendem essas regras e estão dispostas a fazer o que for para alcançar a sua independência. E bom, essa massa de pessoas que apenas obedecem o caminho que foi imposto precisam existir na base da pirâmide, porque o sistema foi criado para funcionar dessa forma. Na base da pirâmide nós temos os trabalhadores, a força de trabalho, a mão de obra, pessoas que ainda estão presas no sistema e que seguem horários de trabalho impostas por um chefe, que é onde a maioria das pessoas se encontra hoje. Acima nós temos os gestores, que alcançaram sucesso dentro do sistema, mas que ainda recebem ordens. Tem chefes e trilham uma carreira dentro do mercado de trabalho tradicional. E no topo nós temos pessoas que movem a economia e que controlam tudo o que acontece abaixo da pirâmide. São as pessoas que ditam as regras. Afinal, me fala uma coisa. Por que você e tantas pessoas acreditam que para alcançar o sucesso existe um segredo que não foi revelado? Alguma coisa que está escondida às 7 chaves. Porque você foi condicionado a pensar assim. Porque todos à sua volta, dentro desse sistema, pais, amigos, família, estão condicionados para pensar dessa forma e condicionar você para pensar assim também. E tudo ao seu redor fez com que isso se tornasse uma verdade na sua cabeça. E é por isso que a maioria não vai conseguir sair dessa situação. Mas se você está aqui, isso, de alguma forma, me fala que você já compreendeu que precisa fazer alguma coisa diferente, que você precisa pensar de forma diferente. Olhando para trás, você consegue perceber que o sistema era bem diferente disso aqui. Os melhores seguiram modelos mentais com base nos maiores da história, as mais conhecidas figuras de sucesso, para entender como é que a cabeça deles funcionavam, como tomavam decisões e, principalmente, como eles agiam. E um período específico da história me chamou bastante atenção: o Renascimento. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileu Galilei, Botticelli e muitos outros me fizeram perceber que existe um ponto em comum entre as pessoas que conseguem se desenvolver rapidamente em pouco tempo. Eles eram pensadores polímatas, que valorizavam muito o conhecimento e a descoberta. Um pensador polímata é alguém que possui um bom conhecimento em uma ampla gama de assuntos, ao contrário de um especialista que pode saber muito apenas sobre uma área específica, né? Um polímata tem uma esfera vasta de outros conhecimentos. E o foco no Renascimento estava no desenvolvimento do pensamento crítico, na exploração e na compreensão do mundo. Nessa época, o foco era em criar pessoas criativas. Mas o sistema educacional moderno tende a formar mais trabalhadores que seguem ordens do que pensadores independentes. Ou melhor, empreendedores. Porque empreender é sobre ser criativo na hora de resolver um problema dentro de um mercado. E a educação hoje parece mais uma corrida por notas e diplomas do que um caminho para o verdadeiro entendimento das coisas. Você já pensa fora da caixa e entende que é preciso agir, mesmo que esse sistema faça o possível para manipular as peças do tabuleiro que você está jogando. Mesmo que, no momento atual, talvez você esteja perdendo. Ficar sem entender o que está acontecendo pode causar um dano imenso. E você deve estar se perguntando: tá, Ana, como é que eu faço então para mudar essa realidade? O primeiro passo é a conscientização. É hora de resetar a forma que você pensa. Isso significa apagar o velho programa e instalar um novo. Esse novo programa é baseado na inovação, na criatividade e na coragem de seguir o seu próprio caminho. Não é um caminho fácil, mas que com certeza vale a pena. Só que entende uma coisa: tudo que é grandioso não vem fácil. E por isso você precisa blindar a sua mentalidade antes de aprender qualquer estratégia que eu vou te apresentar aqui. Da mesma forma que aconteceu com a Revolução Industrial, está acontecendo agora um grande marco no mundo. Um dos mais importantes capítulos nos livros de história está sendo escrito.
Nós estamos passando pelo renascimento digital. E eu confesso que eu me sinto muito grata por estar vivenciando isso. Nunca existiu um momento tão poderoso para a ascensão social e de riqueza na história da humanidade. Fazer parte dessa revolução e aproveitar essa era de ouro em que nós estamos vai impactar toda a sua história. Existem poucos momentos onde houveram janelas de oportunidade de ascensão de riqueza como essa. Hoje nós vemos adolescentes se enriquecendo com a internet, profissionais transformando os seus resultados e pessoas comuns saindo do zero e construindo fortuna com o digital. A única opção hoje é a internet. E se você está aqui, meus parabéns. Você pode usar essa ferramenta poderosa para solidificar a sua carreira e construir a sua liberdade. Porque a partir desse novo capítulo da história, vão existir dois tipos de pessoas. Quem cria valor de alguma forma e entrega na internet e quem apenas consome. Qual desses dois caminhos você acredita que está sendo mais bem remunerado? E eu não estou aqui falando de produzir conteúdo e necessariamente postar nas redes sociais, mas principalmente da entrega de valor através do trabalho e da venda de produtos. Vender um produto é entregar valor. E eu não sei se você percebeu, mas eu preciso reforçar para você. Hoje, não existem barreiras geográficas, o acesso ao conhecimento é fácil, até demais, e você tem autonomia e liberdade para deixar de apenas consumir, e sim, produzir. O dinheiro é uma ferramenta, e para conquistá-lo você precisa trocar valor embalado em um produto ou um serviço por dinheiro. Se você vai ficar rico com isso ou não, vai depender da quantidade de valor que você entrega e o preço que você troca por isso. E é justamente por causa disso que você vê pessoas crescendo absurdamente com a internet, porque aqui você consegue entregar valor em alta escala. Eu gostaria de dizer que o digital é o maior outdoor do mundo. Qualquer pessoa, independente do lugar que ela esteja no planeta, consegue acessar as mesmas informações que você. Empreender é sobre a troca de valor por dinheiro, então crie valor que outras pessoas vão consumir por dinheiro. Oferta e demanda. O melhor de tudo é que hoje você consegue criar um produto sem precisar ser algo físico, lidar com logística, indústria, mão de obra e nem nada do tipo. Você consegue criar um produto digital que não depende da sua hora para ser vendido e que pode ser vendido em centenas de milhares de unidades. Não tem um limite. E hoje, com as inteligências artificiais, todo esse processo se torna ainda mais fácil quando a gente fala da construção de um produto digital. Imagina criar algo uma única vez e vender infinitamente sem se preocupar com estoque, custo embutido no produto, logísticas ou limitações físicas. Isso é o que torna os produtos digitais uma revolução no mundo dos negócios. A escalabilidade é muito alta, com custos fixos baixos e a capacidade de vender para um número ilimitado de pessoas. A margem de lucro com produtos digitais pode ser extraordinariamente alta. E o melhor de tudo é que a venda de produtos digitais não requer a sua presença física, né? Você não precisa estar lá. O que significa que você pode ganhar dinheiro enquanto, você dorme, viaja ou se dedica a outros projetos. E preste atenção no que eu vou te falar. Uma das coisas mais importantes se você quer crescer rápido é entrar em um mercado que se move em alta velocidade. Todos os mercados que se movem rápido têm algo em comum. Eles oferecem oportunidade de crescimento fora do padrão. Você quer um exemplo? Olha para Dubai. Eu visitei essa cidade faz um tempo atrás e eu confesso que eu fiquei muito surpresa ao ver tamanha tecnologia e desenvolvimento em uma cidade. Eu fiquei impactada e eu mudei muitas barreiras e crenças sobre dinheiro. Mas se você parar para pensar, Dubai era só um deserto há 60 anos atrás. E isso é impressionante. Com um mercado que se move em alta velocidade, de uma forma natural, são gerados muitos problemas. E desses problemas vêm muitas soluções que se tornam oportunidades. É uma consequência. E com o aumento da demanda, vem a melhora da qualidade e eficiência. E é por isso que mercados tradicionais que se movem lentamente não mudam muito ao passar do tempo. Você acaba percebendo um padrão em coisas que são ineficientes. Olha para o sistema de ensino. Desde 170 anos atrás é a mesma coisa. Olha para escritórios tradicionais. Também é a mesma coisa, a mesma rotina, a mesma estrutura. Porque se você parar para perceber, em mercados lentos, você precisa geralmente colocar 5 a 10 anos de esforço ali para alcançar grandes resultados. Mas no mercado que se move rápido, por causa das oportunidades criadas em grande quantidade, você pode alcançar o mesmo resultado em pouquíssimo tempo.
Você consegue dar saltos de crescimento. Independente de quem você seja ou de onde venha, se você mora no interior ou se você mora na capital. Pensa nisso aqui. No passado, o sucesso nos negócios muitas vezes dependia de uma série de fatores externos. Quem você conhecia, onde você morava ou a quantia de capital que você tinha. Só que hoje, com o negócio digital, essas barreiras foram completamente derrubadas. Não importa se você está numa grande metrópole ou numa cidadezinha pequena do interior. Se você tem acesso à internet, você tem a chave para construir o seu próprio negócio. E a beleza disso tudo é que qualquer pessoa pode começar. Você não precisa de um grande investimento inicial. Você não precisa de um escritório físico. Você não precisa de nem mesmo um produto físico. Tudo o que você precisa é uma ideia, uma conexão à internet e a vontade de aprender e crescer. E o mercado digital é um mercado de alta velocidade. Entender isso e aproveitar esse momento histórico de ascensão pode decidir se você vai vencer dentro do sistema ou fora do sistema. Mas para vencer fora do sistema, eu preciso saber se você está preparado ou preparada para resetar a forma que você pensa e age atualmente. Pensamentos geram ações que geram comportamentos que geram resultados. E uma das maiores mudanças que você pode fazer por si mesmo é reprogramar a sua mente para crescer. A qualidade do seu pensamento determina a qualidade da sua vida. Existe um modelo mental que eu sigo chamado Pensamento de Base Zero, do Charlie Munger, um dos maiores investidores da história. Esse é um conceito de tomada de decisão, que desafia você a abordar os seus problemas sem o peso das premissas e experiências anteriores, praticamente começando do zero. O pensamento de base zero é o processo de olhar para todo o seu mundo e perguntar se existe algo que você está fazendo hoje que você não começaria novamente se tivesse que fazer de novo. É sobre ter coragem de olhar para cada parte da sua vida e dizer se tem algo que você está fazendo que, sabendo o que você sabe agora, não faria. Talvez alguém que você contratou, uma estratégia que você seguiu, a forma que você agia antes. Será que com o conhecimento que você tem hoje, você faria o mesmo? Nós precisamos o tempo todo revisitar os nossos conceitos. E se você quer aproveitar a oportunidade que a gente está passando no mercado digital, você precisa estar disposto a abraçar coisas novas. Para sair da base da pirâmide e fazer parte de quem está no topo, você não necessariamente precisa ser multimilionário ou fazer parte da elite, e sim ter liberdade para ditar suas próprias regras. Não importa se você fatura 5 mil, 10 mil, 30 mil ou milhões de reais. Para você estar no topo, existem alguns pontos importantes. Você precisa de flexibilidade de horários, ou seja, liberdade de tempo. Liberdade financeira para poder dizer não para tudo aquilo que não faz sentido para a sua vida e liberdade geográfica para a sua segurança, né? Porque se qualquer coisa acontece com o nosso país, você consegue se estabilizar em qualquer lugar do mundo. Ou seja, para garantir que você não seja mais um peão nesse jogo de xadrez, você precisa se movimentar como uma rainha, agindo com inteligência, versatilidade e uma visão ampla do campo de jogo, sempre antecipando múltiplos cenários e estando pronta para agir em diversas ocasiões, mantendo assim o controle e a influência sobre as situações ao seu redor. E a melhor forma de alcançar as 3 liberdades atualmente é criando um negócio digital. Liberdade financeira, porque você consegue criar, vender e escalar produtos para o mundo inteiro. Liberdade de tempo, porque você decide os horários que quer trabalhar e você possui mais flexibilidade. E, por fim, liberdade geográfica, porque você só precisa de uma conexão Wi-Fi e um computador para trabalhar. Mas existe um pequeno problema aqui. O mercado digital não é mais o mesmo. Assim como existe muito conhecimento bom, também existe muita desinformação na internet. Nem todo mundo coloca a pele em risco e nem todo mundo é sincero com você. Quando você começa, você percebe que existem milhares de caminhos diferentes para seguir e todo ano é nova onda. Mas, como você pode imaginar, uma onda vem e passa. Ela não se sustenta ao longo do tempo. Eu sempre usei a minha voz aqui na internet para ser sincera e falar a verdade, mesmo que essa verdade possa doer. Mas eu sei que, sendo sincera, eu tô me importando com você. Vão te falar sobre casas de apostas, sobre o jogo do tigrinho e 1000 receitas para você ficar rico do dia para noite. Mas eu quero que você entenda que a melhor filosofia para seguir aqui é uma só. Construir um negócio digital que tem como pilar estratégias baseadas em princípios e não receitas com prazo de validade. É entender que isso aqui é um trabalho sério e que sim,
você pode vencer de uma forma honesta. Eu não acredito em riqueza do dia para a noite, mas eu acredito sim que qualquer pessoa pode viver da internet trabalhando com honestidade e seriedade. Você não precisa faturar múltiplos milhões para ter sucesso na internet. Às vezes, só sair do trabalho que você odeia e poder proporcionar segurança para sua família é o suficiente. Ter liberdade para trabalhar de onde você quiser, ter caixa para aproveitar oportunidades, ter experiências, enfim. E isso é plenamente possível de se alcançar com um negócio digital. Eu não acredito em milagres, eu acredito em trabalho sério com dedicação. Para chegar nessas 3 liberdades com a construção de um negócio digital, é preciso seguir uma estratégia baseada em princípios. O melhor caminho para ter sucesso na internet precisa ser prático, duradouro, lucrativo, abrir porta para outras oportunidades e qualquer pessoa deve conseguir aplicar. Isso vai dar liberdade para a pessoa continuar crescendo com o digital, com princípios. 2024 vai ser o melhor ano para enriquecer com a internet, se você souber o que você está fazendo. Você aprende um formato de produto que pode ser encaixado em qualquer escada de valor e abrir oportunidades de lucro em sequência, você vai estar seguindo um caminho sólido. Você vai estar seguindo uma estratégia com base em princípios, que perdura no tempo. Ondas vêm e vão, mas se você prestar atenção no que eu vou te ensinar, você vai perceber que isso aqui sempre existiu e sempre deu certo. O modelo de produto e estratégia que eu vou te mostrar nessa série é muito popular nos Estados Unidos e a sua essência é muito usada aqui no Brasil também. Você vai ver que não tem nenhum mistério ou complexidade, porque para um caminho funcionar por tanto tempo, ele não pode depender de várias artimanhas ou funis complexos para lucrar. E foi aplicando essa estratégia que eu vi a transformação que aconteceu com a minha trajetória no mercado digital. Eu vi que dá para trabalhar com o digital sem precisar se estressar tanto, sem precisar se matar de trabalhar ou depender apenas de lançamentos. O meu negócio digital, com essa estratégia, não só ganhou previsibilidade e uma fonte de receita poderosa, mas também ganhou muito mais lucro pelo fato de ser a porta de entrada para várias oportunidades. E eu só tô te mostrando isso porque eu sou uma prova viva do que essa estratégia é capaz de fazer. Chega de complexidade. Chega de seguir um caminho estressante, difícil e arriscado, que precisa de funis complexos, que precisa de altos investimentos, que você precisa se matar para vender ou produzir um monte de conteúdo para vender pouco. Chega. E eu quero ser a pessoa que vai te guiar por esse caminho da melhor forma o possível. Nessa série, eu quero te mostrar o passo a passo para que você consiga seguir o melhor caminho para viver do digital atualmente, com base em princípios. Hoje nós tivemos o início de uma revolução e aqui a gente está só acendendo a faísca da explosão que vai ser a sua nova realidade. Agora você tá com a mentalidade alinhada e o terreno pronto para receber o que vem a seguir. E eu vou te falar o seguinte, tá? Eu sei que vocês estão muito animados para a estratégia, o passo a passo em si, mas não adianta eu chegar aqui logo e falar de cara de estratégia se o que me fez chegar até aqui, ter esses resultados, foi justamente ter reprogramado a minha forma de pensar antes de começar no mercado digital. Eu precisei blindar a minha mente e preparar o terreno. Porque se eu trouxesse a estratégia de cara já, isso seria como plantar num terreno infértil. Você não estaria preparado para receber essas informações, ou melhor, extrair o máximo delas. Eu decidi reunir minha experiência de erros e aprendizados em 5 anos de mercado para te guiar de forma estratégica. E essa fase aqui, isso aqui que a gente passou nesse episódio, sem dúvidas, é a fase mais importante de todas. Eu preciso te contar a verdade sobre o mercado digital e quais regras vão te fazer vencer esse jogo em detalhes para que você consiga extrair o melhor daqui. E é exatamente por isso que amanhã, no episódio 2, eu vou abrir a caixa preta dessa estratégia que transformou os meus resultados e vai te fazer faturar R$10 mil com o digital nas próximas semanas e meses para que você comece 2024 com o pé direito. Essa estratégia que é baseada em princípios e que eu considero como uma forma mais segura e garantida de se ter resultados no digital atualmente. Sem necessariamente precisar aparecer, caso você queira, sem enormes complexidades ou funis gigantescos
e que você pode começar em pouco tempo de forma prática. Quero te ajudar durante essa jornada e é exatamente por isso que nós vamos seguir juntos para fazer história. Te vejo amanhã, às 8 horas da noite, para o episódio 2, aqui no meu canal do YouTube, onde eu vou revelar a estratégia em detalhes para que você inicie a construção da sua fortuna através do digital. Ativa as notificações e se prepara, tá? Porque você está prestes a ver algo que você nunca viu antes, assim como você viu hoje. Um beijo no seu coração e até amanhã.